Minhas meninas, João capítulo 11. João 11, versículo 1. Nós vamos do 1 até o 8. Isso sou eu falando, viu? Se Jesus quiser que eu leia ele todinho, eu vou ler. E se ele quiser que eu fique em um versículo só, igual semana passada, que eu pensei que eu ia até o 5 e eu fiquei em um só, a live todinha, tá tudo bem também. Bíblias abertas. Amém, Cláudia. Amém, Carlos Magno. Deus abençoe tua vida. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto, foi. Vamos ler aqui. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Marta, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Isso. Até... Seguimos, 7 e 8. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá? Voltamos aqui agora. Do primeiro versículo, tá com a tua caneta aí, para tu marcar um ponto importante. O primeiro versículo diz: um homem chamado Lázaro. E eu fui pesquisar sobre o nome Lázaro. O nome Lázaro, no hebraico, é Eliazar, que significa Deus ajudou. Deus é o meu auxílio. Eu já abro um parêntese aqui, na introdução mesmo, para te dizer que não existe coincidência com Jesus. Nós caminhamos com Jesus e conhecemos a Jesus e a gente começa a entender no caminhar com Jesus que a partir do momento que nós estamos servindo a Ele e Ele diz o que Ele tem para fazer com a gente, o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Nós não chegamos lá sem experiência. O Senhor não quer te dar um nome por dar, sabe? Amém, Marta, amém, Tatiane. O Senhor, Ele não vai te dar um título só pelo título. Ele é o Deus que te dá autoridade para carregar o nome que Ele te deu. Meu Deus! Ele tá confirmando para mim uma coisa que ele falou quando eu tava finalizando meu cabelo. Ele te dá autoridade. É literalmente isso. Eu vou até anotar aqui. Ele te dá autoridade para carregar o nome que Ele te deu. Agora, essa autoridade não é dada sem prova, sem luta, sem aperto, sem experiência. Você só tem autoridade para lidar e para
mostrar se você tiver experiência. Você não vai chegar em um emprego e já se destacar como um gerente se você não tem experiência para ser um gerente. Para que você seja um bom vendedor e tenha o título de bom vendedor e carregue um título de notoriedade, você precisa passar pela experiência que vai te forjar para aquilo. Tu estás entendendo? E aqui nós estamos nos deparando com a história de Lázaro. E o significado do nome Lázaro é Eliasar. Deus ajudou. Deus é meu auxílio. Eu não consigo enxergar coincidência em um homem que morreu e, de fato, Jesus foi lá e ressuscitou ele. E o nome dele ser exatamente Deus ajudou. Quando tudo parecia impossível e quando todas as possibilidades se anularam, acabaram. Não tinha mais o que fazer. Aí Lázaro teve a ajuda do Deus que trouxe ele para o mundo. Lázaro teve a ajuda do Deus que deu nome a ele. Ele tinha agora autoridade, de fato e de verdade, porque para carregar aquele nome, porque de fato Deus o tinha ajudado. Nós precisamos ter a consciência de que todas as vezes que o Senhor disser que tem algo para fazer na nossa vida, em nós e através de nós, Ele vai nos forjar para nos tornar o que Ele nos chamou para ser. E quando eu digo nome, eu não estou falando exatamente, eu estou trazendo um exemplo do nome de Lázaro e do significado do nome de Lázaro. Mas eu não estou falando exatamente o teu nome pessoal. É o lugar que o Senhor disse que tinha para você. Você entende? Isso aqui é sobre um título. Os nomes, naquele tempo, eles eram colocados intencionalmente. Não era nada de forma avulsa assim. Meu amor! Érica Félix, te amo. Fica à vontade. Não era nada colocado de forma aleatória. Tinha alguma característica no nascimento daquela criança, na experiência do parto, para que aquela mãe colocasse o nome daquela criança Lázaro ou João. Tu entende? E o nome de Lázaro, Eliasar. Deus é o meu auxílio, ou Deus ajudou. Tem um significado que a gente entende aqui, nesse cenário de João 11. A Bíblia diz que ele morava em Betânia e lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 18 e 19, a Bíblia vai mostrar que a casa de Lázaro era uma casa que Jesus frequentava. Era uma casa que, inclusive, um áudio que Águida mandou no grupo hoje fala sobre isso, Betânia. Se eu não estou enganada, é aquele áudio que fala sobre Betânia. E Betânia era o lugar que Jesus, ele ia lá e ele tinha amigos lá. Eu quero que você abra sua mente para entender isso daqui com muita atenção. A casa de Lázaro, de Marta e de Maria era o lugar que o Senhor ia, que Jesus ia visitar, que Jesus ia descansar, que Jesus ia ficar, porque eles eram amigos de Jesus. Eu achei lindo o áudio de Águida, que ela explicou sobre isso, a importância de ter um lugar que a gente pode ser só quem a gente é, sem carregar o peso do título, o peso da responsabilidade. Os olhos não estão voltados para você como se você fosse um extraterrestre, que não pode ser frágil, que não pode chorar, que não pode acordar um dia mais borocochô. Todo mundo precisa de uma Betânia. É sobre isso
que o áudio de Águida fala: todos nós precisamos de uma Betânia, uma casa em Betânia. E Jesus tinha a casa de Lázaro, a casa de Marta e Maria. Era um lugar onde Jesus tinha amigos que era independente do ministério dele, exercer do que ele estava exercendo na terra. Era a parte dos discípulos. Marta, Maria e Lázaro não era um dos 12. Eles só eram amigos. E muitas vezes, tudo o que a gente precisa é de uma casa em Betânia. Tudo o que a gente precisa é de amigos que independem do título que você carrega, da visibilidade que você tem, do cargo que você ocupa, sabe? De quantas pessoas estão olhando para você, porque ter amigos na hora que tá todo mundo olhando para você e que todos os holofotes e toda a visibilidade tá para você é muito bom. Mas é indispensável ter um lugar em Betânia onde você pode ser só quem você é. Onde ali você não carrega o peso da exigência e da cobrança que aquele nome, que aquela missão, que aquela ordem. Tu entende? Jesus tinha esse lugar. E eu quero te dizer que antes de pedir uma Betânia, seja uma casa em Betânia. Isso aqui não é sobre geografia e casa, 4 paredes de uma casa, não. Isso aqui é sobre nós. Uma casa em Betânia. Antes de querer um bom amigo, seja um bom amigo. Saiba ser um bom amigo. Antes de querer ouvir, de querer ser ouvido, saiba ouvir. Tu entende? Às vezes a gente está exigindo muito algo que a gente não está entregando. A gente não está pronto para entregar. E aí essa conta não fecha, porque a gente precisa entender que a gente vive numa colheita sem fim. A lei da semeadura. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha amigos em Betânia. E, inclusive, um dos episódios de Jesus com essa família, com os amigos dele, foi quando Jesus foi lá visitar Marta. Marta recebeu, foi Marta quem recebeu Jesus. E a gente já entra em outra nuance aqui. Foi Marta quem recebeu Jesus. Muitas vezes a gente apedreja Marta, julga Marta porque ela não sentou aos pés de Jesus para aprender como Maria. Tu já percebeu que a gente faz muito isso? Ninguém quer ser Marta. Mas na verdade, a gente precisa querer ser Marta em certo ponto. Porque na ordem, quando se fala de Betânia, da casa de Lázaro, sempre a Bíblia vai trazer Marta como o primeiro nome, ou seja, Marta era a irmã mais velha. Marta era responsável pela casa. O nome dela era o primeiro nome. Todas as vezes que é citada a casa de Lázaro, é Marta, Maria e Lázaro. Tu entende? E a Bíblia vai dizer que Marta recebeu Jesus. Não foi Maria que recebeu Jesus, não foi Lázaro que recebeu Jesus. Em Mateus 18 e versículo 19. Quem recebeu Jesus foi Marta, a dona da casa. Ela abriu a porta e ela disse: seja bem-vindo, entre. E Jesus não estava só, porque Jesus não anda sozinho. Não existe a possibilidade de querer Jesus e não querer os que andam com ele. Porque Jesus anda cercado de discípulos. Jesus anda com os 12. Jesus anda com a igreja.
Jesus vem com a igreja. Não existe a possibilidade do eu quero Jesus e não quero a igreja dele. Porque onde não cabe ele e a igreja dele, ele não vai. Tu tá entendendo? A conta não fecha. Porque a Bíblia diz que ele disse: eu vou preparar lugar e vou voltar outra vez para levar vocês. Ele estava dizendo isso para a igreja. Então, se o céu, que é o céu, ele não quer ir sem a igreja, tu acha que na tua casa ele quer ir sem a igreja? Como é que eu quero Jesus e não quero a igreja? O Senhor quer forjar em nós um caráter e uma maturidade de entender que existem 12 discípulos, cada um com a sua personalidade. E todos eles têm os seus pós e contras. Eu e você, nós temos um pós e um contra. Nem todo mundo vai concordar com você toda hora. E você não vai concordar com todo mundo toda hora. A questão é que a gente só quer quem convém. A gente quer olhar para Jesus e dizer assim: Jesus é bom, mas a igreja não gosto. Não gosto de crente, não gosto da igreja. Irmã fulana é assim, irmã ciclana é assim. Hoje eu não vou não por causa daquela irmã fulana. E você acha que você é um anjo. Você acha que você é um amor de pessoa. Você não faz raiva a ninguém, você não decepciona ninguém. Você fala com todo mundo bem sempre. Gente, a gente precisa começar a olhar por outra perspectiva. Porque nós somos cocadas de sal. É difícil lidar com a gente. E a gente adora dizer que a culpa é do outro. Não é? E a gente diz: não, vou para a igreja, mas não, vou ser crente em casa. Como se a gente fosse tão bom a ponto de não se misturar com aquele povo da igreja. Aí a gente quer Jesus, mas não quer a igreja. Amém, Raila? Eu estava com saudade de você. Beijo. A gente quer Jesus, mas não quer os 12 discípulos. E a gente se acha na autoridade, no lugar de abrir a boca e dizer: eu não quero ser Marta, eu quero ser Maria. A vida toda a gente procura o lugar do melhor pra gente dizer: parece as 3 espiãs demais, né? As 3 espiãs demais. Minha irmã só queria ser a verde que tem o cabelo grande, porque era a que se destacava. Ela não queria ser mais nenhuma. Todo personagem, isso a gente aprendeu desde a infância. Todo personagem de televisão, a gente só quer o melhor. Aí quando vem pra Bíblia, é igual. A gente quer ser Maria, que senta aos pés de Jesus, que fica prestando atenção, mas a gente esquece que a gente precisa ser Marta. Porque se Marta não tivesse aberto a porta, Maria não tinha oportunidade de sentar aos pés de Jesus. Tu entende? São personalidades diferentes que Jesus entende todas elas. Ela estava servindo, ela abriu a porta, ela disse: pode entrar. A casa é sua. Ela nem teve egoísmo de dizer assim: entra só Jesus, os discípulos ficam do lado de fora, não. Entrou Jesus e mais 12. Tu acha que ela não tinha trabalho? Ela teve trabalho. Se fosse eu, ia ficar doidinha. Eu jamais julgaria a Marta. E eu tô nesse contexto de dizer a você que Jesus tinha uma liberdade naquela casa, um amor por aquele povo, um amor por aqueles 3 irmãos. Jesus ia lá ser o amigo deles. Tu entende que às vezes a gente acha que porque nós estamos caminhando com Cristo e a gente nem pede nada. Não, Jesus, eu não vou te pedir nada, eu só quero a tua presença na minha casa. A gente acha que isso vai nos assegurar de não precisar do milagre. Mas eu preciso te dizer que nessa casa que Jesus ia, que Jesus frequentava, que Jesus ia lá sentar na mesa, comer um pão, conversar dos últimos acontecimentos, dos milagres do caminho, porque é assim que acontece quando a gente visita a casa de alguém, a nossa Betânia. Todo mundo precisa ter uma Betânia. Por exemplo, quando eu viajo, que eu volto,
eu vou para casa de Érica. Já vejo Érica sempre que eu posso, mas quando eu viajo, que eu vou tomar café, vou jantar na casa de Érica para atualizar ela dos últimos acontecimentos, o que foi que Jesus fez na última viagem. Tu entende? E esse era o ambiente que Jesus frequentava e que Jesus tinha na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Mas não foi por isso, não foi por causa disso que ele foi isento. Aquela casa foi isenta de receber uma enfermidade, de um daqueles irmãos tão amados passar por aquele processo difícil que passou. E é nesse cenário aqui que eu quero falar com vocês. A Bíblia vai dizer que um dia, nessa casa que Jesus frequentava, que Jesus ia ser amigo deles, Lázaro, o amigo de Jesus. Pense comigo, existiam 3 irmãos, mas Lázaro é Lázaro. Tinha Marta, que servia, tinha Maria, que sentava aos pés de Jesus, mas tu consegue entender que existe uma afinidade diferente? Se coloque nessa posição. Jesus é homem e Lázaro também. Então, existia uma afinidade maior pela semelhança do lado humano de Jesus com Lázaro. É só a gente parar para pensar. Quem tem irmão homem? E por mais que existam amigos em comum, homem se dá muito bem com homem. Então, tu consegue... E mulher se dá muito bem com mulher. Tem uma afinidade diferente. Tu consegue entender onde é que está meu raciocínio? Lázaro era Lázaro. As irmãs de Lázaro também eram muito amadas por Jesus. Mas ocorreu que justamente Lázaro ficou doente. Lázaro, o amigo de Jesus, ficou doente. E a Bíblia vai dizer que foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. Essa parte, especificamente essa parte, João traz mostrando pra gente que era uma casa que Jesus frequentava, e ele não frequentou apenas porque ele foi chamado para fazer um milagre e depois do milagre ele não foi mais lá. Porque a Bíblia vai dizer que foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde, ou seja, depois daquela situação, Jesus foi lá mais uma vez. Porque não era algo que acontecia, não é fruto da imaginação do pregador dizer que Jesus visitava com frequência, não. É a palavra que diz que era um lugar que Jesus iria, que Jesus ia, que Jesus frequentava. E existia um amor muito grande deles por Jesus e Jesus por eles. Amém, maninha? Linda, te amo, fica à vontade. E a Bíblia vai dizer, no versículo 3, as 2 irmãs enviaram um recado a Jesus. Marca o texto dizendo as 2. Não foi só uma que mandou a mensagem. Não foi só Marta que abriu a porta da casa para Jesus entrar e tomou a rédea da situação e disse: eu vou chamar Jesus porque é responsabilidade minha. E não foi só Maria quem se sentava aos pés de Jesus para ouvir, que disse: vou lá mandar uma mensagem para Jesus, vir aqui fazer alguma coisa pelo meu irmão que está muito doente. Não, a Bíblia diz as 2. Isso aqui fala para mim sobre unidade. A Bíblia vai dizer que quando 2 de vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Eu confundi o texto, mas foi porque eu anotei aqui. Mateus 18 e 19 é esse texto. Quando 2 de vocês ligarem na terra, será ligado no céu. E aqui fala sobre comunhão.
unidade, propósito, mesmo pensamento e o mesmo coração. Existe a Maria que serve, existe a Maria que ouve, existe a Marta que serve no serviço braçal, vai ali, faz. E existe a Maria que se senta aos pés de Jesus para ouvi-lo. E de fato e de verdade ela escolheu a melhor parte, porque conhecimento ninguém tira de você. O serviço que eu estou fazendo aqui agora, daqui a pouco eu vou precisar fazer de novo. Mas a partir do momento que eu ouço de Jesus, que eu estudo, que a palavra entra, ninguém tira. Mas Jesus trabalha com comunhão. O que Marta não tem, Maria tem. O que Maria tem, acrescenta em Marta. O que Marta tem, acrescenta em Maria. Tu entende? Que Maria sabe ouvir, Marta sabe agir. Então Maria aprende com Marta e Marta aprende com Maria. E Jesus ensina para mim e para você, uma vez mais, que nós não somos aliadas, que nós não somos concorrentes, nós somos aliadas. Nós temos uma aliança. O que eu tenho e vocês não têm, acrescenta na vida de vocês. E o que vocês têm e eu não tenho, acrescenta na minha vida. Somos um complemento. Não é tempo de se comparar e de achar ruim o que a outra tem, porque se a gente souber, se a gente aprender a andar de mãos dadas, se a gente aprender a andar em comunhão, Marta me ensina a servir e eu ensino ela a ouvir. Tu entende? O que eu não tenho, ela me ensina. E o que ela não tem, eu tô aqui para ensinar ela. E assim a gente cresce. O reino cresce, a obra cresce e o milagre acontece no tempo que Jesus quiser chegar. É desse jeito que o reino funciona. Quando a Bíblia diz assim, as duas irmãs, elas estavam juntas. Existem momentos que Jesus, ele vai permitir que algumas coisas aconteçam para que a gente comece a aprender a trabalhar em unidade. Existem enfermidades que vão precisar chegar para que a gente aprenda que a gente não pode viver só, que a gente não vive só, que a gente não anda só, que o Senhor nos colocou para ser seres sociais que vivem em comunidade, que precisa uma das outras, e até que você aprenda que você precisa do seu irmão, que você precisa da sua irmã. O Senhor vai permitir que momentos de dor aconteçam, que momentos de dor cheguem, para que a gente aprenda a caminhar junto. Tu entende? Pia pra Érica, mulher. Érica é um caso sério. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender a caminhar junto. O que Marta não tem, eu tenho. E se eu estou com Marta, se nós estamos andando juntas, se eu sou Marta e tu é Maria, vou me colocar como Marta, porque ninguém quer ser Marta, mas no final todo mundo é Marta, né? Se eu sou Marta e tu é Maria, eu sei servir, tu sabe ouvir. Então, se nós duas estamos juntas, nós sabemos juntas ouvir e servir. Porque eu aprendo com você e você aprende comigo. Aqui não falta nada, não tem falta de nada. Que egoísmo é esse? Jesus conta neste tempo com mulheres unidas, com mulheres que quebram esse padrão de competição horroroso que Satanás colocou na mente da gente, que se eu sei fazer algo, eu não estou pronta para ensinar para ninguém, porque eu quero que todo mundo dependa de mim. O sangue de Jesus tem poder. Quanto mais pessoas aprenderem o que eu sei, melhor é. Tu entende? Melhor é para mim, é menos peso para mim, acrescenta na minha vida, eu aprendo mais coisas, eu acrescento na vida delas, elas acrescentam na minha, o reino cresce, a obra cresce. Isso aqui não é palavra para fulana, não. Essa palavra é para mim e para você. Porque é a gente quem fica com competição. Eu não quero ensinar, não, o que eu sei, não. E eu vou ensinar o que eu sei e vai todo mundo fazer igual a mim? Não. Gente, você não sabe quem lhe chamou, não? Ensine e faça o seu. Porque o jeito que Deus usa a Fran, o jeito que Deus usa a Amanda, o jeito que Deus usa a Ilma, o jeito que Deus usa a Érica, Félix,
É diferente do jeito que ele me usa. Tu entende? E o que é que tem? O que é que tem a gente juntar o que uma não tem, o que a outra tem? A gente se torna mais forte. Uma coisa é eu cantar sozinha e outra coisa diferente é a gente cantar todo mundo junto. Fica mais alto, alcança mais pessoas e o nome do Senhor é glorificado através de nós. A Bíblia vai dizer que se juntaram as duas. Chegou a dificuldade, chegou a dor, chegou a enfermidade na casa de Lázaro. E justamente Lázaro estava doente, aí se juntaram as duas. A que serve e a que ouve. E foram falar com Jesus, mandar um recado para Jesus. Enviaram um recado dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Na minha versão King James diz assim: o seu amigo amado está muito doente. Aí eu tava meditando sobre isso e eu até coloquei aqui, entrou o sentimento. Muitas vezes a gente acha que Jesus vai se mover pelo meu sentimento, pelo teu sentimento. Ah, Jesus, não deixe isso acontecer comigo não, porque eu te amo tanto, Jesus. Aí ele diz, é justamente por eu te amar tanto que eu deixo que isso aconteça contigo, para tu aprender, para tu crescer, para tu se fortalecer. Jesus não é movido por sentimento, não é porque Lázaro ama Jesus e Jesus ama Lázaro. Marta e Maria mandaram um recado dizendo exatamente isso: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Parafraseando, é a gente escrevendo um WhatsApp para Jesus: Jesus, o Senhor ama tanto ele. Ele fala no Senhor direto, ele lhe obedece, ele curte e compartilha seus vídeos, as suas pregações, ele vai para tudo. Jesus, o Senhor sabe que ele é seu amigo. Ninguém pode falar nada do Senhor na frente dele, né? Que ele defende. É o seu amigo querido. Entra o sentimento. E a gente tem que ter cuidado no sentimento, porque sentimento e manipulação anda assim se a gente não vigiar. Ah, porque eu amo. Se tu me ama mesmo, faz isso. Jesus não é movido por sentimento. Esse sentimentalismo que a gente acha que quanto mais bater na porta de Jesus com declaração para conseguir algo, vai conseguir. Ele diz, eu só chego no meu tempo. No tempo que eu quiser, eu chego. Mas sentimento... Jesus sabe com quem ele está falando e o porquê está falando. E a Bíblia diz que quando Jesus ouviu isso, ele disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Jesus anunciou um final das coisas assim que ele recebeu a notícia. Tu já parou para entender que Jesus, ele avisa sobre o final bem antes. Antes das más notícias chegarem, Jesus já usa um vaso, Jesus já diz que vai dar certo, que ele vai adiante de você, que ele vai fazer. Antes da luta começar, antes da doença se agravar, ele já vai dizer, não vai morrer não. A questão é que a gente não lembra. Tá entendendo? A questão é essa, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a gente se desespera. A Bíblia diz que Jesus já falou sobre o final. Como seria no final? Ele disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Acabará em morte. Se Jesus disse que a doença de Lázaro não acabará em morte, e a palavra de Jesus é o suficiente, é tudo que a gente precisa, não volta vazia. Até então, Jesus já estava em 3 anos de ministério, e durante 3 anos de ministério, eles já tinham visto surdo ouvir, coxo andar, mudo falar, cego enxergar. Mas quando Jesus diz que a doença de Lázaro não acabará em morte, era novidade.
E a questão é essa. A gente não está pronto para o novo de Deus. A gente diz que está. Ressuscitar morto era novidade para Jesus. Para eles olharem e entenderem que era Jesus que estava fazendo aquilo. A gente diz que está pronto para o novo de Deus. Mas a gente precisa entender que para viver o novo de Deus, existem algumas etapas que precisarão piorar para que o novo chegue. Tu entende? A Bíblia vai dizer, e a gente ama falar esse versículo, não... Eu esqueci o começo do versículo, mas diz, eis que faço uma coisa nova. Né? Não lembrei das coisas passadas e nem considerei as antigas. Considerei as antigas, eis que eu faço uma coisa nova. Por quê? Porque naquele contexto lá de Isaías, o povo estava achando que Deus só podia fazer o que ele já tinha feito, repetir o que ele já tinha feito. Na mente de Marta e de Maria, Jesus cura, Jesus repreende enfermidades, Jesus cura cego, Jesus faz paralítico andar, mas morto ressuscitar é muita coisa. Aí tu olha para a tua situação e tu diz assim, antes de chegar a esse nível eu até acreditava que Jesus ele ia fazer alguma coisa, mas agora morto ressuscitar. Aí Jesus está dizendo para mim e para você, por que é que você acha que eu só posso fazer o que está na tua lógica? Por que é que você acha que eu não posso trazer à existência o que não existe? Uma vez mais, Jesus dizendo para mim e para você, por que é que você acha que eu preciso me enquadrar no seu tempo e fazer do seu jeito? E a gente usa o sentimento. Jesus, eu estou na tua casa há tanto tempo. Jesus, eu te sirvo há tanto tempo. Jesus, eu tenho sido, Senhor, obediente. Olha Jesus falando com glória. Jesus, eu tenho sido obediente, eu tenho sido temente, eu tenho renunciado. Jesus, eu tenho calado a minha boca, matado a minha humanidade. E eu tenho feito o teu querer. E agora? Como é que o Senhor deixa uma coisa dessa acontecer comigo? É nesse contexto do o teu amigo a quem tanto amas, ou o teu amigo querido. Mas por que comigo, Jesus? E ele diz, com muita misericórdia e com muito amor, ele manda um recado dizendo, a doença de Lázaro não acabará em morte. É Jesus dizendo para mim e para você, eu amo você e eu sei que você me ama. Eu sei que você tem me obedecido, eu sei que você tem renunciado, eu sei que você tem andado por onde eu mandei você andar, mas é necessário que você passe por onde você está passando nesse momento para que o meu nome seja glorificado através de você. Mas de antemão, para te acalmar, não vai terminar em morte não. Ele já falou do final, ele deu o spoiler completo. O que interessa o caminho se ele disse que não termina em morte? É porque no caminho a gente se desespera. É porque no caminho a gente chora. A gente vê Lázaro adoecendo. E vamos conjecturar. Tudo começou com uma tosse. Daqui a pouco piorou. Lázaro está perdendo a cor. Lázaro está sangrando. Daqui a pouco a boca de Lázaro está branca. Lázaro já não levanta mais. E a gente está vendo Lázaro piorar. E a gente está dizendo, Jesus frequentava a minha casa, eu mandei chamar ele antes que piorasse. E eu tô passando na porta do quarto e Lázaro tá deitado. E eu disse, mas rapaz, eu abri a porta para Jesus entrar com os discípulos dele. E olha como Lázaro tá, rapaz. Aí a gente passa. Aí daqui a pouco quem passa é Maria. Olha para a porta do quarto, Lázaro tá deitado, sem força. Imagina a cena comigo. Cansado, sem força, respirando fundo, aquele olhar fixo, como quem dizia agora. A gente passa, olha, aí Maria diz assim, eu sentei aos pés dele.
E ele disse para mim que eu escolhi a melhor parte. A gente mandou mensagem para ele. E cadê ele? Tu entende? Jesus, onde é que tu estás? Lázaro tá piorando. E Lázaro vai piorando. Não tem situação que é assim, né? Quanto mais a gente passa na porta do quarto que olha para a situação, a gente diz assim, parece que tá pior. Jesus, parece que depois que eu comecei a orar, piorou. Jesus, parece que depois que eu entrei no propósito, a situação ficou mais difícil do que estava. Porque quando eu mandei o mensageiro ir lá te chamar, ele estava só doente. Quando o mensageiro chegou lá, ele já estava muito doente. E quando a mensagem foi entregue, Lázaro morreu. E agora? É a gente. Jesus está ruim a situação. Eu vou entrar numa campanha. Aí a gente entra na campanha. Aí parece que a situação piora. Aí a gente continua na campanha. É Marta e Maria passando na porta do quarto e olhando para Lázaro deitado e dizendo: mas Jesus, todas as vezes que a gente passa da porta do quarto, eu queria que você entendesse que o passar na porta do quarto, eu estou conjecturando a cena de um irmão doente dentro da sua casa. Que a gente passa e olha, como é que tá? Já tivesse um operado dentro da tua casa, que a gente passa pela porta do quarto e olha e ele tá deitado, né? E todas as vezes que ele passava, imagine isso, todas as vezes que a situação que tu estás vivendo vai piorando e tu coloca teu joelho no chão para dizer, mas Jesus, venha cá. Mas Jesus, e agora? Mas Jesus, como é que vai ficar? E a Bíblia diz que Jesus fala do final. Não vai terminar em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. É muito bom abrir a boca e dizer que quer viver o extraordinário de Deus, quer viver o diferente, quer um milagre para contar, quer algo inédito. Você quer passar por uma prova inédita? Você quer viver o extraordinário de Deus de fato? Porque existe um caminho. Existem coisas que serão perdidas para que Jesus vá lá ressuscitar. E para que ele vá lá ressuscitar, alguém tem que morrer. E quando alguém morre, a gente chora, se desespera e acha que tudo acabou. A Bíblia diz que Jesus disse, é para a glória do meu nome. É para o meu nome ser glorificado através da vida de Lázaro, através da morte de Lázaro. E o versículo 5 diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava eles. E ainda assim, ele não foi na hora que eles queriam. Jesus ama a mim e a você. Me chamou e te chamou. Mas se Jesus vier, na hora que a gente chama, só para curar uma enfermidade, como ele já fez antes, é só mais uma cura de uma enfermidade. Tu entende? Isso não invalida, não descredibiliza o amor dele. Mas o culto de ação e graça vai ser muito maior, Ivonete. Se Lázaro morrer e Jesus for lá ressuscitar ele. Tu consegue entender? Que a gente precisa se dispor de tal maneira nas mãos de Jesus para dizer a ele, eu queria que o Senhor viesse agora. Quantas vezes eu já disse a ele, Jesus, eu queria que o Senhor viesse hoje. Eu queria que o Senhor resolvesse isso hoje. Mas ele diz assim, eu chego no meu tempo, quando eu quero. Porque o que eu vou fazer depois que Lázaro morrer, meu Deus, superabunda de fato, é muito maior, o milagre é maior. E a Bíblia vai dizer que os discípulos, Jesus olhou para os discípulos, 2 dias depois, Jesus passou mais 2 dias. A Bíblia vai dizer aqui, foi Marta e Lázaro. Deixa eu achar aqui para confirmar para vocês.
ficou mais 2 dias onde estava. Após 2 dias, foi mais 2 dias de viagem para chegar em Betânia. E Jesus virou para os discípulos e disse: vamos para a Judeia? Só que vocês lembram que ontem, no texto de ontem, eles tentaram matar Jesus apedrejado. João 10. Justamente na Judeia. E a Bíblia vai dizer que Jesus voltou para Betânia, na Judeia. Os discípulos se opuseram, porque discípulo é assim. Discípulo dá opinião. A gente dá opinião o tempo todo. A gente acha que a gente manda nos lugares que Jesus quer levar a gente. E se ele mandar você ir, quem é você para dizer que não vai? E se ele disser que é para você voltar para aquele lugar onde você foi apontado, apedrejado, humilhado, mas ele disser assim: volta lá. Tu vai dizer que não vai? Tu tem coragem? Porque com Jesus a gente só tem 2 escolhas. Ou tu vai inteiro, ou tu vai quebrado. Mas tu vai. Se ele mandar, tu vai. Tu entende? E não adianta dizer não quero. Igual a Amanda disse, não quero. Não adianta dizer não quero, não. É igual eu digo, eu tenho um charme que eu faço pro lado de Érica e pro lado de Carlos. Quando eles mandam eu fazer alguma coisa, e é engraçado quando eles estão juntos, porque quando eles mandam eu fazer alguma coisa, eu digo, não quero. A Érica diz, faz sem querer mesmo. Com Jesus não tem essa de não quero. Tu entende? Jesus, ele te dá 2 opções. Glória, tu vai por bem ou tu vai por melhor ainda. E quando Jesus usa o melhor ainda, porque não existe mal nele, é o melhor ainda. Aí você me diga, o que é que você escolhe? Inteiro ou ir quebrado? Porque o melhor ainda é o ir quebrado. Escolha inteiro. Os discípulos se opuseram e disseram ao Senhor: eles iam te matar. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá. E Jesus está dizendo para nós, neste ponto específico, existirão lugares que ele vai te fazer voltar para cumprir o que ele quer. Francis disse, vou batendo o pé para fazer a vontade dele, o querer dele, para que a glória dele seja manifestada através da tua vida, independente do que fizeram. A questão é que a gente está vivendo agarrado, segurado na mágoa passada, dos lugares que a gente andou, da humilhação que a gente viveu. A gente não libera perdão, né? E a gente não quer nem voltar. Porque foi lá, na Judeia, que tentaram matar você, apedrejar você. Aí Jesus diz assim, estou voltando para lá. E quando a gente sabe que a gente anda com Jesus e se ele for, a gente tem que ir, a gente diz assim, vai não, Jesus. Tu consegue entender como nós somos egoístas? Porque Lázaro estava morto, estava morrendo, estava doente. A notícia ainda não tinha chegado para Jesus que Lázaro tinha morrido. Então, Jesus, na sua deidade, sabia que Lázaro tinha morrido, mas os discípulos não sabiam. Quando eles disseram, o Senhor vai voltar para lá, eles queriam te matar e tu vai voltar para lá. Eles estavam sendo egoístas ao ponto de saber que eles andavam com o Jesus que curava, mas o Jesus que curava, que eles andavam com ele, estava ameaçado pelos judeus. E se eles voltassem, todos eles corriam risco de vida. Então, na cabeça deles, antes Lázaro do que eu. Antes Lázaro sem um milagre do que eu ferido pelas pedradas dos outros. Ou Jesus não é o suficiente para me proteger. Ele me protegeu de ser apedrejado ontem, mas se eu for hoje, eu acho que não acontece.
Tu começa a entender como a gente é egoísta. A gente acha que Jesus só pode ir onde a gente quer que ele vá e só pode fazer o que a gente quer que ele faça. Jesus está dizendo assim, a questão é essa, vice-glória. Eu tô indo. E se tu quiser viver milagre, tu vem. Se tu não quiser, tu perde. Tá achando que Jesus vai ficar te bajulando, é? A gente acha que a gente é a última Coca-Cola do deserto, que Jesus vai ficar o tempo todinho bajulando a gente. Vamos, rapaz, Lázaro tá doente, o bichinho. A gente vai rápido. Não, Jesus diz assim, ó, tô indo. Tem tempo não de estar te esperando não, a tua boa vontade não. Eu estou indo. Se você quiser a minha presença, você venha. Se não, você fique. Tem quem queira. Porque sempre tem melhor que eu e que você. Tu estás entendendo? E a segunda parte do texto, a gente decorre e aprende amanhã. Mas até aqui, primeiro ponto. Tenha uma Betânia. Tenha uma casa em Betânia. Mas antes de ter uma casa em Betânia, seja uma casa em Betânia. Seja um bom amigo para ter o bom amigo. Segundo ponto importante. Não é porque você é bom, não é porque você faz, não é porque você serve, que vai te impedir de passar por dificuldades, decepções, enfermidades e questões difíceis na sua vida. Não. A diferença é justamente o Jesus que falou antes que a enfermidade que chegou na tua casa não seria para a morte. Eis a questão de viver com Jesus, de ter intimidade com Jesus. Ter intimidade com Jesus é saber que enquanto a filha de Jairo estava doente, para pensar, Jesus abriu minha mente nisso agora. Enquanto a filha de Jairo estava doente e Jairo foi lá para Jesus curar a filha dele, Jesus foi até a casa de Jairo e quando Jesus chegou lá, Jesus disse, a menina não está morta, a menina apenas dorme. Quando chegou na casa de Jairo, Jesus disse isso, mas com Lázaro não. Com Lázaro, quando a enfermidade chegou, Jesus disse, é para morte não, não vai terminar em morte. Tu consegue entender o que é a intimidade com Deus? A intimidade com Deus, a intimidade com Jesus, Jesus frequentar a sua casa, te garante o Deus que se antecipa em dizer a você, antes das coisas piorarem, ele diz que não vai terminar assim, e é o suficiente. Pode até morrer, mas não termina assim? Tu entende? Aí é que tá. Jairo foi atrás de Jesus, recebeu o milagre dele, mas ele só ouviu de Jesus que a menina dormia e ainda assim ele não entendeu porque a menina já estava morta. Na hora que Jesus chegou lá, mas na casa de Lázaro, amigo dele em Betânia, ele disse, vou mandar um recado antes, diga lá, que essa enfermidade não é para a morte não, mas como era bom se a palavra de Jesus para nós fosse suficiente, se a palavra de Jesus para mim e para você fosse suficiente, a gente confiava mais, a gente não se desesperava. Porque a partir do momento que Jesus mandou o recado que não ia terminar assim, independente do que tu estás passando no cenário atual, tu deveria se agarrar no que saiu da boca dele, porque ele é fiel. A palavra dele sobre você o que ele falou vai se cumprir. Vai. A glória. Como é que vai se cumprir se o cenário está totalmente o contrário? É justamente por isso que vai se cumprir. Deixa morrer, deixa. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente chora, mas a gente tem que chorar com o joelho no chão. Vai passando no quarto, vai olhando para Lázaro, vai vendo ele piorando e vai dizendo, Jesus, venha cá. Jesus, eu te espero, Jesus, eu tô te esperando, Jesus. Te espero, chorando, te espero. Mestre querido, estou me encurvando ante o peso
da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. É continuar esperando. É o segundo ponto. Essas coisas acontecem. O terceiro ponto é se apegar no que Jesus falou, porque ele se antecipa. E o terceiro ponto, o quarto ponto, é estar disponível a voltar, porque a gente se comprometeu em caminhar com ele. Então estejamos disponíveis a voltar. Todas as vezes que ele disser que vai para um lugar e conta com a gente tem que dizer, eis-me aqui, ao invés de questionar. Amém, minhas meninas? Eu vou colocar Silmara aqui. Ela vai dividir mais uma palavra com vocês hoje, a escalada de hoje. Ela vai dividir mais uma palavra com vocês e fiquem com o coração bem sensível, que Jesus vai continuar falando com a gente, viu? Vou chamar ela aqui agora. Silmara, é mais fácil que você me chame do que eu te chamar. Pronto. Conectando. Pronto. A câmera, Silmara. Um momento. Esse vai. A câmera não tá indo. Eu vou tirar e vou colocar de novo. Tu manda outro convite? Pronto. Pra gente tentar aqui. Vou chamar de novo aqui. Vê se tu consegue ligar agora. Não. Oh, meu Deus. Só em áudio mesmo. Oh, Jesus, eu vou ter que pesquisar o que é que tá acontecendo com esse TikTok, porque tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Silmara, fica à vontade, paz do Senhor. A paz do Senhor. Deixa Jesus te usar. Amém. Confesso, se vocês pudessem contemplar como tá meu coração aqui. Meu Deus. É a responsabilidade, mulher. Mas Jesus vai te usar bem muito. Amém. A paz do Senhor a todas. Amém, irmãs? Amém. A passagem o qual o Senhor, ministrou em meu coração. Geralmente eu não sou muito de ler essa passagem do Velho Testamento. Eu gosto mais do Novo Testamento, que são coisas que a gente ouve mais e tem um pouco mais de entendimento. Mas foi essa passagem que o Senhor me deu, será essa que Ele vai falar conosco, Que se encontra no livro de 2 Reis 4. Vou lendo para não tomar tanto tempo. 2 Reis 4, que fala sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva. Que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Já passa aí a caneta aí onde fala o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia, Jesus, glória a Deus.
Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entre e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte. A que estiver cheia, põe à parte. A que estiver cheia. Ela foi, se trancou com seus filhos, eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Pai amado, Deus querido, aqui está, meu Deus, a tua palavra, Jesus. Que ela é mais penetrante, Senhor, aleluia, Jesus, do que uma espada de dois gumes, Senhor. Onde ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, Senhor. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Eis aqui, meu Pai, esse vaso, meu Pai, que se tirar o Senhor, Pai, não fica nada. Mas aqui estão os meus lábios, Senhor, usa-os se eles te servem. Que o Senhor nessa tarde fala comigo através da tua palavra e fala com cada um que se encontra presente através dessa live. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aqui estamos diante de uma palavra onde nos encontra um profeta por nome Eliseu, né? Eliseu, a gente vai ver lá em 2 Reis 2, que Eliseu, ele era o sucessor de Elias, né? Para ele chegar a fazer, né, ser usado por Deus, para ele cumprir, que ele cumpriu, foi 3 milagres que o Senhor usou ele, que foi a multiplicação do azeite da viúva, foi a promessa e ressurreição do filho da sunamita, e a purificação da panela com comida em Gigal. Mas para ele chegar a esse nível, primeiro ele passou por um processo. O início de Eliseu, como para ele se tornar um profeta, antes ele era um agricultor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não sei em qual posição você se encontra nessa tarde. Não sei qual a posição que se encontra a sua vida neste momento. Mas para o Senhor te usar, me usar para outras vidas, o Senhor, ele não está olhando a posição em qual nós nos encontramos. Ele não está olhando a nossa posição de como nós estamos, a profissão, de qual profissão nós estamos exercendo. Assim como Davi, ele era pastor de ovelha. Aqui Eliseu, ele era agricultor. Mas ele era um agricultor e aqui a palavra do Senhor fala que ele passou a ser o sucessor de Elias porque Elias inspirava ele. E foi ali brotando no coração de Eliseu o desejo de servir ao Senhor, de ser um profeta do Senhor. E nisso ele foi ali seguindo. A palavra do Senhor diz que ele não saía ali do lado de Eliseu. Tanto que aqui no 2:4 vai dizer que quando Elias diz para ele, né, ficar lá, que o Senhor enviou ele a Jericó, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram. No 6 diz: e Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E ali, ele seguindo a Eliseu, ele não desistiu. Foi aonde Elias,
ele foi arrebatado, porque a palavra do Senhor diz que Elias foi arrebatado por um carro de fogo. E ali naquele momento, quem estava ali para presenciar e receber a porção, receber a bênção, aquilo que ele almejava, foi Eliseu. E naquele momento, quando Elias ele foi arrebatado, a capa dele cai. E ali Eliseu ele pega. Né? E assim como aconteceu com Elias, né? Que com aquela capa ele fez aquele mar abrir, com Eliseu também aconteceu a mesma coisa. E aqui é onde a gente vai agora para a palavra o qual o Senhor me deu, né? Eu estava apenas falando quem era Elias para chegar até aqui. Eliseu, me perdoa, porque eu confundo os dois nomes. Quando essa mulher, ela se viu em um desespero, né? Que ali o seu marido havia morrido, e aqui nós vamos ver que ela é bem explícita quando ela vai até o profeta Eliseu, dizendo que o seu marido morreu, o teu servo morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. Olha, quando estamos passando diante de algo, né? Mas quando nós temos aquele temor, quando nós servimos ao Senhor, olha a referência que nós temos, né? Ele temia ao Senhor. E naquela época, aqui quando fala que os filhos dela, por conta dessa dívida, os filhos dela iam ser tirados dela para servir à escravidão. Porque naquela época foi uma lei, era uma lei que foi deixada por Moisés, né, para que aquele povo, né, eles tivessem o compromisso de comprar e pagar. Então foi colocada essa lei. Quem não pagasse a dívida era paga com um membro da família. E isso foi o que aconteceu com essa mulher que não é citado o nome dela, apenas a viúva. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que ela foi até quem? Até o homem de Deus. Diante das nossas dificuldades, a quem nós estamos nos recorrendo? A quem nós estamos indo buscar refúgio, buscar um socorro? Porque Eliseu, ele era aquele a quem o profeta representava. Ele representava quem? Jesus, né? Eliseu representava Jesus. E a palavra do Senhor vem nos dizer que ele não julgou essa mulher pelo fato que ela devia, né, por suas dívidas, porque se fosse outro, iria julgar ela, né? Falar, essa dívida não me pertence, quem deixou foi seu esposo, foi seu marido, não fui eu. Não tem como fazer nada. Mas Eliseu era um homem, um profeta instruído por Deus, que pediu a Deus sabedoria, assim como Salomão, para saber lidar com o ser humano. E a palavra do Senhor vem nos dizer que ele fala para ela que ela peça vasilhas, muitas vasilhas emprestadas. E ali ela vai com seus filhos, pede ali as vasilhas emprestadas, e ele dá uma ordem. Aqui é uma ordem, aqui no verso 4, que diz, então entra, está dizendo uma ordem para que ela entra e fecha a porta atrás de ti, né? É onde vai vir aquela passagem em Mateus 6:6 que diz, mas quando você orar, vá para teu quarto, feche a tua porta e ore ao teu pai, que está em secreto, então seu pai que vê em secreto te recompensará. Quando fala de quarto, fala de intimidade. Quando fala de quarto, fala um momento a sós com o Senhor, que é algo que é somente nós e Deus. Tem coisas que não precisa outras pessoas verem, não precisa outras pessoas terem acesso. É só nós e Deus e mais ninguém. E aí ali, assim ela fez, ela obedeceu, porque o bom servo, ele é obediente, né? Porque não adianta a gente ir até o mestre
pedir algo, mas na hora que Jesus falar, faz isso, aí nós queremos retroceder, né? Ah, mas para mim receber eu vou ter que fazer? Sim, você não quer receber? Tem que fazer. Não adianta, nós não vamos receber nada assim de mão beijada, não. Temos que pagar o preço. A sua parte, né? Exatamente, temos que fazer a nossa parte, né? Então ela teve que fazer isso, ou seja, ela foi uma mulher obediente. E ali agora ela entrando no seu quarto, ela com seus filhos, ela tinha que o que? Exercer a fé para que o milagre acontecesse. Ela só tinha o quê? Só uma botija de azeite, mas é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós usemos o recurso que nós temos para que Ele opere o milagre na nossa vida. É a obediência, a fé, usando os recursos. Foi como ali fala da multiplicação ali daqueles 5 peixes e 2 pães. Aí estava ali aquele menino no meio daquela multidão. E aquele povo precisava ser alimentado. E diante daquela história, a gente vê que ali tinha um menino que ele tinha ali o seu lanche guardado. Apenas 5 pães e 2 peixinhos. O que ele fez? Ele ofereceu para que aqueles pães, aqueles peixes alimentassem. E o que Jesus fez? Ele multiplicou. Porque Jesus, ele é Deus que multiplica. Quem crê nessa tarde e receba, Deus, ele é Deus que multiplica. E ele vai multiplicar na vida daqueles que em Deus crê e confia e espera. Deus é Deus de multiplicação, né? O Senhor, ele vai multiplicar a unção, ele vai multiplicar a graça, ele vai multiplicar vidas transformadas. Vai multiplicar os testemunhos. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Veremos, contemplaremos vidas sendo restauradas através da sua vida. Porque vai existir dias que nós vamos estar na posição de Eliseu. Mas existe dias que nós vamos estar na posição como essa viúva. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E quando nós estivermos entre essas duas posições, é aonde nós precisamos ter muito cuidado. Quando nós estivermos na posição de Eliseu, que as pessoas vierem até a gente, que nós venhamos ter o cuidado, o amor de saber abraçar, acolher e pedir a Deus direcionamento para que o Senhor possa nos usar para ajudar da forma correta, para que nós não venhamos julgar o nosso irmão, para que nós não venhamos olhar para o nosso irmão com um olhar de julgamento, mas com um olhar de amor. Assim como Cristo, neste momento, ele olha para mim e para ti com um olhar de amor, independente das nossas falhas, independente do nosso ponto de vista de como nós estamos hoje como seres humanos, porque nós somos seres humanos falhos e imperfeitos. Mas é a graça e a misericórdia do Senhor que tem nos alcançado e por isso que nós estamos aqui. E ali a palavra do Senhor aqui vai nos dizer que ela, ali dentro daquela casa com os seus filhos, ela começa o quê? A colocar, aqui ainda fala, ó, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ou seja, aquela que estiver cheia era para deixar separado, né? Põe a parte. Tá entendendo? Tem coisas que precisamos separar, deixar separado, a parte. Vai enchendo e vai separando. Exatamente. E foi através daquele pouquinho de azeite que o Senhor ele foi transformando, ele foi multiplicando. E a palavra do Senhor vem nos dizer que aquela mulher com seus filhos ali em união, né? Porque precisam estar unidos. É uma união. Para que um vai fazendo uma coisa e outro fazendo outra. E os filhos dela ali levando as vasilhas e ela ali enchendo, porque azeite tem vários significados do azeite sobre nossas vidas, né? O azeite ele serve para cura, ele serve para ungir, né? Naquela época ungia profetas,
as pessoas que serviam ao Senhor, né, o azeite ele serve para curar, para ungir. E aqui na vida dessa mulher, o azeite na vida dela foi para pagar as dívidas, né? O azeite ele traz alegria, o azeite ele traz multiplicação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E quando a palavra do Senhor vem nos dizer que ali aqueles filhos dela fala que que não tinha mais vasilhas, aí o azeite parou. Quando o azeite parou, né, ela foi até o homem de Deus, né, não há mais vasilha alguma, então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Essa mulher, com certeza, ela não... Aqui a palavra do Senhor, eu estava pesquisando, ela não trabalhava, ela não tinha trabalho, né? E aqui, depois disso, ela ia ter que fazer o quê? Ela teria que tornar uma vendedora. Ela ia ter que vender o azeite para que ela pagasse as dívidas e vivesse do resto. Ela tinha que se tornar uma vendedora, pagar as dívidas, honrar o compromisso e administrar o resto que o Senhor havia multiplicado. Porque não basta somente trabalhar, não basta somente vender, não basta somente receber. Nós temos também que saber administrar o que o Senhor ele coloca em nossas mãos. É isso mesmo. Já ouviu aquele ditado: o meu dinheiro às vezes vem para estar em um saco furado, né? Chega nas minhas mãos e sai. Mas o Senhor não quer que isso aconteça, o Senhor quer que multiplique em nossas vidas. E nós precisamos saber administrar o que nos é dado. Precisamos saber administrar aquilo que o Senhor ele tem nos abençoado. Tá faltando algo, tá faltando alguma coisa para que esse dinheiro ele seja multiplicado, para que não só o dinheiro, mas tudo que o Senhor fazer passar pelas nossas mãos venham ser multiplicado e abençoado através de outras vidas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque sabemos que aqui, quando essa mulher ela declara que o pouco que ela tinha era apenas um azeite, sabemos que o Senhor ele não está olhando para a quantidade de como aquela mulher se encontrava. Ela simplesmente se disponibilizou a entregar. Foi como ali aquela viúva, aquela mulher, né, a sunamita, quando ela viu que aquele homem, né, ela conheceu ali Eliseu, passava por aquele lugar, e a palavra do Senhor diz que ela fala para o marido dela: que esse homem, eu sempre vejo ele passando por aqui, fez com que, né, eles construíssem um quarto para Eliseu, para ficar ali. E ali Eliseu profetizou que ela ia ter um filho, e ela teve, né, e o filho que ela teve veio a falecer. E a quem ela recorreu quando o filho dela faleceu foi Eliseu, porque foi ele que profetizou na vida dela. Então que nós venhamos nos recorrer às pessoas certas, que nós venhamos ir atrás das pessoas certas, porque nem todos que às vezes a gente olha e fala: não, esse ali eu posso confiar. Não, nem sempre nós não podemos confiar. Porque o Senhor, ele tem, para cada uma de nós, tem as pessoas certas para colocar no nosso caminho. O Senhor vai nos apresentar, como sempre é dito, as pessoas certas, na hora certa, no momento certo. Aqui a providência na vida dessa mulher foi uma providência de imediata, porque o Senhor viu a aflição, a necessidade que essa viúva se encontrava. Existem situações em nossa vida que o Senhor ele vai agir de imediato. Não vai ser amanhã, não vai ser como Lázaro, né? Que foi depois de 4 dias. Não. Vai ter situações que o Senhor ele realmente vai agir de imediato. O Senhor ele não vai esperar, porque ele sabe. Como a mulher do fluxo de sangue, né?
Exatamente como a Foi, mulher do fruto tocou, de foi Sara. imediatamente. Foi imediatamente, né? Tem aquela passagem também que fala aqui também em 2 Reis 20, que fala sobre a doença e a cura de Ezequias. Ali, quando aquele profeta vai até ele e fala: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O que que ele fez? Ele simplesmente aceitou? Amém, eu vou colocar minha casa. Não. Não. Ele pegou, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Emenda. Olha como é precioso andarmos na presença do Senhor em verdade, em temer ao Senhor, como diz ali em Jó, né? Quando ali Satanás vai até Jesus para tentar, né, acusar Jó, mas o Senhor viu que Jó era um homem reto, temente diante dele. E aqui foi onde Ezequias ele fala, né? Lembra-te de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E a palavra do Senhor vai dizer que antes ali que aquele homem saísse do meio do pátio, o Senhor faz ele voltar até Ezequias e diz: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha que coisa linda. O Senhor, ele está ouvindo a oração nessa tarde. Eu creio nisso. O Senhor, ele manda dizer que ele tem ouvido a tua oração, ele tem ouvido o teu clamor, o teu pedido de socorro. Ele tem ouvido as tuas súplicas. Aqui não são historinhas de carochinha, não. Aqui são histórias vividas, fatos reais. Isso. E o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. O Senhor, ele não mudou. Para aqueles que verdadeiramente crêem no Senhor, para aqueles que verdadeiramente está disposto a obedecer ao Senhor, o Senhor tem promessa, tem palavra de promessa para mim e para ti nessa tarde. O Senhor tem palavra de vida eterna, de salvação, de libertação, de cura. O Senhor ouve o coração aflito. O Senhor, ele ouve um coração angustiado. O Senhor é aquele que discerne. A palavra do Senhor vem nos dizer que nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E ele está presente nessa tarde, nos lares de cada uma que se encontra nessa live, no trabalho, de quem está no trabalho. O Senhor, ele está discernindo cada coração aflito. O Senhor está traduzindo cada lágrima, que muitas das vezes você não consegue expressar com os lábios, mas o Senhor, ele traduz. E o Senhor, ele vai entrar com providência na vida de cada uma que tem clamado ao Senhor. Assim como aquela mulher, ela foi até Eliseu, que nós possamos, hoje nós temos o livre-arbítrio de ir até quem? Até Jesus, né? Entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e clamar a Ele. E Ele tem poder de nos responder de imediato também. Ele tem poder de nos responder imediatamente, mediante aquilo que nós necessitamos. Que o Senhor possa abençoar cada uma nessa tarde. Não sou muito boa em palavras, mas eu falei aquilo qual o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma de vocês. Agradeço a vida de Glória pela oportunidade. Saiba que tem sido uma inspiração para a minha vida. O Senhor tem transformado muito a minha vida, a minha forma, né, como ser humano, como pessoa, porque sabemos que nós somos pessoas falhas, né? Eu costumo dizer assim, eu sou meio que pavio, meio culto, mas o Senhor,
Ele tem mudado a minha vida através dos teus ensinamentos, porque o Senhor, ele transforma quem dá lugar. E saiba que você, na minha vida, tem sido como, eu tenho me inspirado ali como Eliseu, ficava ali ao lado de Elias. Eu sou o Eliseu. Glória a E você é o Deus. Elias na minha vida. Vai receber porção dobrada. Amém, em nome de Jesus. E que o Senhor continue abençoando a tua casa, a tua família. Que o Senhor continue abençoando os teus negócios. Em nome do Senhor. E grandes coisas fará o Senhor na tua vida. Porque o Senhor, ele tem visto a intenção do teu coração. O Senhor, ele tem visto o tempo que você tem investido na obra do Senhor. Com amor, com dedicação. E grande será a bênção, grande será a vitória. Assim como o Senhor multiplicou na vida dessa viúva, Ele vai multiplicar na tua vida. Assim como multiplicou ao ponto dela pagar e ainda viver do resto, assim será na tua vida e na vida daqueles que estão aqui e creem em nome de Jesus. E que Deus abençoe a todas. Fique na paz do Senhor. Amém? Amém, amém. Deus te abençoe, Silmara. Fica aí se preparando que vai ter outras oportunidades, viu? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Beijo. Um beijo. Minhas meninas são todas pregadoras. Que bênção. Jesus falou comigo, vice, e me confirmou principalmente essa parte aqui. Separe-as quando estiverem cheias. E Silmara falou rapidinho e voltou nessa parte. Eu disse, olha, rapaz, olha Jesus me confirmando, mulher. Separe-as quando estiverem cheias. É isso que o Senhor quer de nós. A direção foi dada, né? A ordem foi dada. O Senhor falou conosco através da palavra dele uma vez mais. E somos gratas por isso. Vamos orar, minhas meninas. Deus continue abençoando a vida de Silmara, a casa dela, os filhos dela e todos que carregam o nome dela. E que essa palavra que ela liberou para nós seja tão verdade na vida dela. Que essa abundância seja tão verdade na vida dela quanto na nossa, em nome de Jesus. Porque Jesus, ele cuida do ministrante e do ministrado. Tu crê? É. Ele é fiel demais. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui para te agradecer por mais uma tarde, por mais uma oportunidade e pela tua palavra que é viva, que é rica, que é eficaz, que não falha. O Senhor não muda, o Senhor não mente, o Senhor não se arrepende. E como vale a pena, Jesus, te servir. Eu te agradeço porque o Senhor falou conosco através da vida de Silmara. Jesus continua dando vida, dando saúde. Oh, Jesus, aumentando o celeiro dela, Jesus, a abundância nos celeiros dela, para que o teu nome seja glorificado através da vida dela e da casa dela, Jesus. Guarda a vida dela com o teu sangue, continua enchendo com a tua presença. Jesus vai cuidando de cada uma das minhas irmãs, dando saúde, dando graça, dando força, cuidando dos meus irmãos que estão assistindo a live neste momento. Senhor, nós somos dependentes, carentes de Ti. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda a nossa família e guarda os nossos. Nos dá desejo por ouvir a Tua voz, Jesus, e ouvir a Tua palavra. Tua palavra continua sendo suficiente. O Senhor não é movido no meu tempo, do meu jeito e nem pelas minhas emoções. Então eu te peço, me ajude a esperar o teu tempo. Nos ajude a esperar o teu tempo. Jesus, e nos ensine que para carregar um nome nós precisamos ter experiência e autoridade. Não é autoritarismo, é autoridade que é adquirida com experiência. Nos dá força, Jesus. Nos cobre, nos livra, nos guarda para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas, estenda a tua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã,
Amanhã a gente tá de volta de meio-dia. Um beijo, Raila. Estava com saudade de você. Para as meninas que querem adquirir as camisas, tem pedido saindo aqui. Em nome de Jesus. Entre amanhã e segunda já tem pedido saindo. Pede a tua. Recebe a tua Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. E eu já quero te dizer que a gente tem envio indo para Portugal. Tu acredita? É. Jesus usou Lore, mulher. Jesus usou Lore há 2 semanas atrás e disse: glória a Jesus, vai tocar no coração de pessoas fora do Brasil que vão pedir essas camisas. Eu disse: meu Deus, pois o pedido já foi feito. Tô esperando só chegar para eu enviar para Portugal. Tu acredita? É Jesus que faz isso. É um Deus maravilhoso, não é, Juliana? Todas as nações e a glória é de Jesus para sempre. Deus abençoe a vida de vocês. Vou até lá falar com ela. Nunca mais eu falei com Lore. Deus abençoe a vida de vocês. Amo a vida de vocês. Até amanhã, de meio-dia. Pede a tua camisa, mulher. Pede a tua, coisa mais linda, cheirosa que só. Ela já chega cheirando. Já chega cheirando, é. O bom cheiro de Cristo. Tu vai se vestir bem, uma mensagem que carrega propósito. Vai receber uma Bíblia de papel aí na tua casa. E é um privilégio que nós temos. Deus abençoe a vida de vocês. R$ 129,90 em até 12 vezes no cartão de crédito. E a gente manda para todo o Brasil e fora do Brasil agora, né? Deus abençoe. Amo vocês, minhas meninas.